Aí você está lá no estágio que você acabou de conseguir, você está contente na empresa que você sempre sonhou. Aí seu chefe chega para você e fala o seguinte: hoje você vai ter que apresentar o nosso produto para um cliente e esse cliente só fala inglês. Aí você pensa assim, mas nossa, eu não sei nem cumprimentar a pessoa em inglês, como que eu faço? E é com essa pergunta que a gente vai iniciar a aula de hoje. Meu nome é Gabriel Martinez e eu sou professor de inglês da inglês247.com. Então, para a gente iniciar, nós temos que pensar assim: o primeiro passo para conhecer alguém, para se apresentar para a pessoa, é cumprimentar essa pessoa. E aí, dentro de cumprimentar a pessoa, nós temos jeitos formais, né, que é para essa situação da empresa, ou então de uma apresentação de faculdade, de um TCC, quanto situações informais, que é você vai numa balada, conhecer uma pessoa, ou então na porta da faculdade mesmo, você vai conhecer alguém, essa pessoa só fala inglês, né, se você fizer um intercâmbio. Então, tem essas situações formais e informais. Vamos começar primeiro pelas situações formais. Para iniciar então a nossa conversa, a gente fala no contexto formal, oi. E para falar oi em inglês, a gente diz hi. Então vamos lá, vamos treinar comigo assim, ó. Hi. Tem outra palavrinha que quer dizer olá, que no caso é hello. Hello, tá ok? Então já temos aí duas palavrinhas, hi e hello. Também utilizamos uma expressão que é prazer em conhecê-lo, né? A gente fala assim quando está conhecendo alguém, prazer em conhecê-lo. Para dizer isso em inglês, a gente fala nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Lembrando que isso se trata de uma expressão. Todas as vezes que nós falarmos em expressão aqui na nossa aula, é um conjunto de palavras que tenham um sentido próprio. Ou seja, a gente não pode traduzir nem dar outro sentido para ela. Em seguida, a pessoa que ouve você falar prazer em conhecê-lo, responde assim, ó, prazer em conhecê-lo também. Esse também, no inglês, ele é o to. Então a gente só precisa colocar ele no fim da frase para responder. Ou seja, nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. Uma outra forma de se apresentar para a pessoa é falando assim, ó, eu sou o fulano. Para a gente falar eu sou, a gente fala I am, tá? Então basta colocar seu nome na frente, ó. I am Gabriel. Eu sou Gabriel. Você pode também contrair o I am para I'm. Então fica assim, ó, I'm Gabriel. Lembrando que a contração ela serve para o inglês falado e não para o escrito. Tá? No escrito não é muito legal, dentro da formalidade, você contrair as coisas. É legal deixar tudo direitinho, tudo por extenso. E existe também uma outra forma de se iniciar com o seu nome, que é meu nome é Gabriel. Ou seja, meu nome é, a gente traduz para my name is. My name is. E aí coloca o nosso nome no fim. My name is Gabriel. Aí você substitui. E também pode contrair o name is para names. Fica my name's Gabriel. Tá legal? Então essa é mais uma forma de se apresentar para a pessoa, né? Falando o seu nome. Caso você for se apresentar para um grupo de pessoas, numa apresentação de um projeto, por exemplo, para investidores e tal, você precisa de uma outra expressão. Em português, a gente fala assim, olá a todos. Para dizer isso em inglês, a gente pega o hello, que a gente já aprendeu, e esse a todos, a gente fala everybody. Everybody. Então você junta, ó, hello everybody. Olá a todos. Além de everybody, a gente pode utilizar everyone. Everyone, que também serve como a todos, tá? Tanto everyone quanto everybody podem ser trocados aí de posição, não tem problema nenhum. Eles são iguais, praticamente, tá legal? Um outro jeito também que a gente utiliza para cumprimentar as pessoas é de acordo com o horário do dia, né? Para falar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Para falar bom dia, a gente fala good morning. Good morning, tá?
Lembrando que você deve sempre repetir junto comigo as frases aqui que eu for falando e, se possível, anotar também, tá? Para você praticar. Se eu quiser falar boa tarde, eu falo good afternoon. Good afternoon. Tá ok? É o boa tarde. Também eu posso falar boa noite, que é o good evening. Good evening. Aí você fala assim, mas professor, noite não é night? Você não está enganado? Na verdade, não. O que acontece? Quando a gente está iniciando a conversa, ou então se apresentando, né, no momento que a gente chega no evento, a gente fala good evening. E para se despedir, para ir embora, quando você não tem intenção de ver a pessoa novamente, você fala good night. Aí sim que entra o good night. Então, se você for ver, até esse ponto você já pode, se você quiser, criar combinações com o que você já aprendeu aqui, né? Por exemplo, falando assim, ó, bom dia a todos, né? Como que ficaria? Good morning, everyone. Meu nome é Gabriel. My name is Gabriel. Agora que a gente já aprendeu como cumprimentar as pessoas nesse contexto formal, vamos para o contexto informal. Quando você vai conhecer alguém, você pode falar assim, ó, e aí? Em inglês, e aí quer dizer hi there. Hi there. Tá legal? There. Ou também trocar o hi por hey. Hey there. E aí? Caso for para um grupo de pessoas ali numa balada e tal, que você vai se apresentar para esse grupo, você fala hi e aí você fala pessoal, que é guys. Então, hi guys. E aí, pessoal, né, para falar com todo o grupo de pessoas. Uma outra expressão que a gente também ouve eles falarem no contexto informal é what's up? What's up? What's up quer dizer quais as novas, né? O que você tem de novo para contar. Então aí nós caímos numa situação que temos duas formas de responder. Se for positivo, caso você tenha algo para falar para a pessoa, você já entra com o assunto direto. Ah, fui promovido na empresa, vou viajar para tal país, etc. Caso você não tenha nada para falar, você fala nothing much. Nothing much quer dizer nada demais. Nothing much, tá bom? Ou também você pode dizer not much. Not much, que é nada demais também, tá? É uma outra forma de responder negativo. E por que a gente está aprendendo o negativo? Porque nesse caso, nessa situação, é muito comum a gente ver as pessoas responderem da forma negativa, automaticamente. Porque não é muito legal você já ir contando as coisas que acontecem na sua vida nesse primeiro momento, tá? Então você responde automaticamente nothing much ou not much. E por último, a gente se depara com aquele e você, né? Quando a gente joga de volta a pergunta da pessoa, né? Quais as novas? Ah, nada de novo. E você? Esse e você, em inglês, nós temos aí três opções para a gente usar. A primeira, que é a mais famosa, é and you. And you. E você? A segunda expressão que a gente pode usar é how about you? How about you? E você? Tá bom? How about you? Ou também a gente tem outra variante aí, ó, que é what about you? What about you? What about you? Que também é e você, tá? Lembrando que, olha só, quando a gente fala devagarzinho, what about you? O what, ele tem um T no final ali, que ele é bem aparente. Só que quando a gente fala rápido, ele some, ó. What about you? What about you? Tá? A gente troca por um R ali, ó. What about you? Mas isso a gente pega com o tempo, tá bom? A princípio, como você está aprendendo, vai devagarzinho. What about you? What about you? Uma outra dica que eu quero deixar nessa aula de hoje é para você não se preocupar com erros, tá bom? Porque até esse momento aqui, tudo isso faz parte do protocolo de se conhecer alguém. Então, as respostas que a gente dá nesse instante não são importantes nesse momento aqui. Então, você pensar assim, nossa, mas eu falei, sei lá, good night ao invés de good evening. Não tem problema, tá bom? Isso passa, né?
porque como você está começando ainda, é natural que você vai cometer alguns erros. E não se deixe levar por medo, né, de cometer erro. Falar assim, ai meu Deus, eu cometi erro, a pessoa vai rir de mim. Não vai, não é para acontecer isso, na verdade, tá bom? Então, conforme você for errando, você vai se prestando mais atenção nos elementos e aprendendo e se desenvolvendo. É claro, com a ajuda das aulas da inglês247.com. E é isso, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá? Sobre como cumprimentar as pessoas. E eu espero você para a próxima aula, que é a continuação, ou seja, como dizer tudo bem, como é que vai, coisas assim, para continuar a nossa conversa. Tá legal? Te espero na próxima. Tchau!